mas é porque essa empresa ela entrou na sua dor, na sua necessidade. Por que isso é importante? Porque enquanto a gente tiver dor e necessidade, nos tira o sono. Então, quando a gente consegue resolver isso, aí a empresa ela é relevante. Se você está falando com o seu cliente só na reunião, você é chato. Você é o cara chato. Então, tem que estar ali realmente nutrindo o dia a dia com essa pessoa. Olá, muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é um dia muito especial, estamos inaugurando ele, temos o nosso primeiro episódio. Eu sou o Rodrigo, CEO da Fito, agência de Brand Experience, focada em eventos corporativos e live marketing. E hoje eu estou com o Murilo Ferrares, Team Leader de vendas da Oracle, e veio aqui contar um pouquinho pra gente qual é o foco dele, como ele olha para marketing, vendas e o mercado como um todo. Murilo, muito bem-vindo. Conta um pouquinho aí da sua história. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui no primeiro episódio. Acho que é o primeiro de muitos. Somente aí pra gente trocar uma ideia, ouvir o pessoal, ouvir o mercado, ver o que tá acontecendo, né? E é um privilégio estar aqui nesse primeiro episódio com vocês. Contar um pouquinho. Difícil falar da gente, hein? Assim, acho que a minha percepção do que eu fiz aí profissionalmente é uma coisa, mas se você perguntar pra minha avó o que eu faço, até hoje ela não sabe. Quando eu trabalhava com nuvem, Murilo trabalhava nos negócios de nuvem, não sabia explicar. Então, assim, ao longo da carreira a gente vai acumulando aí algumas experiências, mas hoje aí tem o privilégio de liderar um time comercial lá na Oracle. Então, são várias pessoas, você vai ver que tem gente lá de 21 anos, tem gente de 50 anos no meu time, e isso que transforma aquilo numa riqueza e uma diversidade que é quais os caminhos as vendas estão tomando. A Oracle é muito grande, a gente pode trocar essa ideia aqui hoje. Ela tem muitos produtos, muitas ideias, pensamento e futuro. Mas acho que o que eu penso hoje ali é como dar o próximo passo. Então, assim, na minha experiência, já passei por empresa de aplicativo, trabalhei já no LinkedIn, trabalhei em empresa financeira, trabalhei no Brasil, trabalhei em outros países na América Latina e acho que se a gente soma tudo isso, transformou o Murilo que é hoje. Muito bom. E quando caiu a ficha que o Murilo era um bom vendedor, que você sabia o que estava fazendo e que vendas era a sua cara, a sua área? Essa é uma pergunta muito engraçada, porque será que eu sou um bom vendedor? Porque vendedor, o que é um bom vendedor? É aquele que tá batendo a meta? Bater a meta é meio que obrigação, né? É o KPI mínimo. Vou te contar uma história. Eu sou filho de um pai vendedor que tinha uma loja. Então eu lembro pequenininho, meu pai tinha loja de imóveis. Eu vi ele vendendo ali, então tinha lá o time, ele vendendo, e ele subia em cima das mesas. Então tinha mesa, ele subia em cima da mesa. A pessoa queria comprar um sofá, ele pulava no sofá. E eu olhava aquilo e falei, cara, ninguém mais tá fazendo isso. Ninguém tá mais fazendo isso. Dentro de shopping ainda, chama atenção até hoje, né? Imagina isso 20 anos atrás. Só que eu percebia que quando ele subia na mesa, ele subia no sofá, o cliente, ele caía aquela barreira que tinha, qual que é o preço? Quando você entrega? Ele criava uma empatia muito diferente quando ele estava querendo comprar aquele produto. E aí, quando eu percebi que eu era um vendedor mais ou menos bom, porque eu já estava batendo meta, já tinha sido promovido de júnior, para pleno, para sênior, cuidando de enterprise, eu percebi que quando eu chegava no cliente, ele não queria ouvir o que eu tinha para vender. Ele queria ouvir o que eu tinha para falar. E aí virou uma chavinha. Porque quando ele quer ouvir o que eu tenho para falar, vai além do produto. Porque muitas vezes eu sentei com alguém, então eu sentei lá com o Rodrigo, CEO da Fito, etc., para vender A. Só que às vezes ele tinha necessidade de B. Só que quando ele tinha confiança que o Murilo ia falar, opa, o que você tem aí no portfólio, seja seu, seja dos seus parceiros, das empresas que você conhece, ele falou, pô, legal, então vamos tocar esse lado ali, e eu conectava. E aí virou essa chavinha, eu falei, opa, talvez está funcionando. Então eu lembrei do meu pai lá, porque eu falava, não necessariamente ele queria te vender o sofá. Ele queria mostrar que as crianças, que eventualmente filhos dessa pessoa que queria comprar, podiam pular no sofá. E aí vira aquela chavinha, né? Muito bom. Ele estava reduzindo a percepção de risco. Talvez. Que é uma das grandes, um dos grandes pontos a se olhar em vendas. E não se fala muito sobre isso. Então, muito interessante você trazer ali da infância esse aprendizado. E a gente olhando para a personalização na venda, que hoje a gente tem que aprofundar no cliente. Com certeza, a sua venda é complexa. E eu queria escutar uma história sua, um exemplo que uma abordagem personalizada fez diferença. Isso em um cliente, em um país, em algum lugar
que fez muito sentido. Acho que cada lugar que a gente chega, quando a gente aborda, independente do cargo da pessoa, a gente tem que mudar um pouquinho a forma que a gente está falando. Não é que a gente vai mudar o objetivo. O que eu quero dizer? Quando eu chego aqui em Ribeirão Preto, poxa, aqui é uma cidade maravilhosa. Então, conhecer um pouco dos arredores, o que tem aqui de importante, o que as pessoas movem elas, o que elas sentem de paixão, é muito importante para eu criar essa primeira empatia. No Brasil, a gente é um país que conversa. Às vezes a gente chega num cliente, o cliente vem te dar um abraço. Ele só não aperta a mão com distância, bom dia, seja bem-vindo. Ele te abraça. A gente dá um beijo no rosto, etc. Lembro histórias, assim, de chegar na Argentina. Eu lembro uma época que eu trabalhava em mercado financeiro. Chegava para vender para um trader dentro de um banco. E o cara lá super sério, sênior de mercado, já tinha saído na exame da Argentina. Ele chegava, te dava 2 beijos no rosto. Falava, pô, Muricho, venga para cá. E já tava com uma paixão. E eu falei, opa, será que ele é muito simpático? Ele tá feliz de me ver, mas poxa, eu sou vendedor. E aí você percebe essas nuances do mundo comercial. O que eu quero trazer para a gente agora? Cada um deles traz um rapport diferente. Quando a gente começa a entender que esse rapport, esse tema cultural é importante, a gente consegue entrar mais no âmago, entrar mais na necessidade do cliente. Se você me perguntar, Murilo, o que você tem vontade hoje? Pô, hoje a gente está aí, pré-feriado, eu quero sair, curtir com a família, viajar. Se você me perguntar segunda-feira passada, pô, quero que o meu time gere mais resultados, gere mais oportunidades, gere mais vendas ali no fim do dia. Então, você entender esse mérito do Murilo naquele especial recorte, onde vai fazer a gente transformar, trazendo um pouco mais experiências. A Argentina é muito louco, que é um país muito sensacional, muito parecido com o Brasil, do ponto de vista, assim, pessoas afetivas, queridas, que te abraçam, mas você não senta na mesa ali com o cara e vai falar de futebol. Você não vai falar de futebol. Você chega falando de política. Eu sentei vários momentos lá, a pessoa quer falar de política, e não da política partidária. Ele quer falar do futuro, do que está acontecendo. Quando você abre nisso nele, pô, você vai para onde você quiser. Brasil a gente chega para falar do quê? Fala de família, muito de família. A gente fala também de política. A gente fala de um lado cultural. Pô, onde você mora? Quanto tempo você leva no trânsito? Pô, você conhece tal lugar? Ah, minha família tem casa lá, tem fazenda lá, não sei o quê. Isso gera, outra vez, a empatia. Acho que através da empatia que eu estou trazendo aqui, na verdade tem um grande nome, que é uma técnica comercial chamada social selling. Através do social selling a gente consegue chegar ali num lugar que a gente não imaginava. Outra vez, como eu falei lá atrás, não é sobre vender um produto, é entender o seu cliente que está ali do outro lado da mesa e aí sim você vai oferecer alguma coisa para ele. Boa. É isso, provavelmente se você chega para um americano tentando quebrar o gelo dessa forma, a conversa não vai ser tão boa. Um americano, um alemão, um inglês. Tenho várias histórias bacanas, mas principalmente na Inglaterra, fiquei um tempo lá. É muito diferente. E não é porque ele é frio, é porque ele não te conhece. Então, a partir do momento que você faz ele te conhecer, ou pelo menos mostrar que você tem ali um objetivo verdadeiro, pô, eu vim te vender, não preciso mentir sobre isso. Mas eu vim também para te acrescentar. Ele te abre as portas, mas você tem toda a razão. Boa. E olhando para personalização versus escala, como que você faz o seu time entregar qualidade, aprofundar nessa personalização com o cliente, ao mesmo tempo ter volume? Aí tá a pergunta. Eu vou te falar do meu time. Então eu tenho os SDRs do meu time. Sales Development. Aquela pessoa que vai gerar ali a primeira parte do funil, da prospecção. Ao mesmo tempo que eu estou vendendo um produto que tem muito valor agregado, ele é difícil, ele é complexo, seja uma plataforma SaaS, seja uma arquitetura para nuvem, etc., você tem que personalizar ao máximo a forma que você vai abordar. Agora eu te pergunto, como que eu vou personalizar ao máximo, conhecer tudo daquela empresa, daquele cliente, sendo que eu tenho que ter um volume super alto por dia? Um volume super alto de prospecção. É difícil? Se eu falo para o meu SDR, hoje você vai prospectar 10 contas, dentro de 10 contas hoje você tem que falar com 3 pessoas. São 30 pessoas que você tem que falar do dia. Imagina fazer research sobre ela, etc. Então o que eu falo é, ser muito, a palavrinha em inglês, straightforward. Vai lá, abre o LinkedIn ou outra rede social, pesquisa o básico. Onde você estudou, onde você trabalhou, se ele foi promovido, quando é aniversário dele, vê os posts dessa pessoa, vê se tem referência dessa empresa na mídia, se tem reportagem, planos futuros. Vou ter um M&A, recebi aporte, tô querendo crescer para tal divisão, para tal região. Junta tudo isso, pode usar o AI no final, tá? Porque você fala, nossa, é tanta informação,
Coloca ali no chat GPT, no DeepSeek, no Gemini, faz ali um bem bolado, faz ali um resumo e aí você aborda essa pessoa. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter volume, a gente tem que ter qualidade. Não adianta nada eu ter muito volume de prospecção e tá mandando um template igual para todo mundo. Não vai virar. A conversão vai ser muito baixinha. Então, quando a gente fala nesse sentido, trabalha bem ali esse topo do funil com quem está falando, com a forma que você abre a porta. Então, quando tem alguém que vai lá na nossa casa, tenta vender algo na porta, se ele te trata com um sorriso, falando, opa, imagina uma casa. Vamos pensar uma história. Alguém tenta te vender uma rede. Oi, tô te vendendo rede. Você fala, agora eu não posso. Se ele chega na sua porta e fala, opa, vi que tem 2 árvores aí no seu quintal, hein? Imagina ter uma rede aí para descansar depois do almoço. No mínimo você vai perguntar, do que você tá falando? Deixa eu dar uma olhadinha. E aquela personalização assim, no insight da hora. Não necessariamente ele se planejou de 100%, mas ele teve a visão. 2 árvores, uma casa, poxa, uma rede ficaria legal. E olhando para o seu ciclo de venda, não sei quantos produtos hoje tem lá na sua mão, eu imagino que ele é extenso. 90 dias, 120 dias. Como que você mantém... Você abriu a porta, entrou na casa do cara, ofereceu, falou das árvores, mas demora essa decisão. Como que você mantém o contato com esse cliente aquecido, que a gente também tem um ciclo de vendas longo e tem uma dificuldade de manter esse lead aquecido até ele fazer a venda. Como que você trabalha isso? Tem um livro que eu li, ele chama Garra, Paixão e Perseverança. Ele fala sobre ter garra no mundo comercial, no mundo do marketing. Por quê? Porque, não necessariamente, o ciclo de vendas ele é curto. Tem ciclos de vendas que levam 9 meses, 12 meses, depende do tamanho da empresa. Só abordando uma empresa enterprise, corporate, ela vai levar mais tempo. Uma empresa menor, talvez ela tenha um poder de decisão mais rápido. Mas ainda assim, não é quick wins. Quando eu estou falando de arquitetura, uma plataforma SaaS, demanda o quê? Você tem um outro lado, você tem que se conectar lá, você tem que fazer as pessoas aprenderem, você tem um período de rampagem, então leva tempo. Como que eu engajo? Então, nem se perguntou. O time do Murilo engajou lá no topo do funil. E aí a gente está lá no field sales, ele está prospectando, está visitando, e aí a pessoa fala, tá bom, mas de verdade a tomada de decisão vai ficar para outubro e a implementação vai ficar para fevereiro do ano que vem. Primeiro já é difícil lidar com a frustração, né? Por isso que esse livro é uma boa recomendação. Acho que é Angela McWorth, o nome da autora. Como lidar com essa garra de manter. Relacionamento com os outros times é essencial. Como fazer o nurturing dessa conta, não só do lead? Porque a pessoa, eventualmente, ela é promovida, ela vai para o concorrente, ela vai para outra empresa. Mas como manter essa empresa como parceira durante esse tempo? Agora eu te pergunto, é fácil manter isso? Não. É onde vira a chavinha do bom comercial de falar, talvez eu não te venda hoje, mas eu te vendo amanhã. Talvez eu não te venda o produto A hoje, talvez amanhã eu te venda até um produto melhor aqui dentro de casa. Então não é fácil, mas ele é super possível. E essa possibilidade vem no relacionamento que a gente mantém com eles. Então talvez eu não vou vender hoje, mas daqui 3 meses eu sei que a nossa empresa vai fazer um evento. Vai fazer um evento regional, vai fazer um evento da indústria dele. Ele tem que estar lá na minha top prioridade. Ele tem que saber que eu não estou só vendendo. Ele tem que saber que eu chamei ele também para vir para uma palestra, para ir num painel, para ir nisso, aquilo. Porque ele fala, opa, ele tá me mantendo. Ele sabe que é um jogo de ganha-ganha. Mas tem que ser de ganha-ganha. Só que se eu quiser vender e entregar, aí aquela relação que não é ganha-ganha, as pessoas percebem. Então as pessoas não querem só comprar e vender. Elas querem criar parcerias. Então é super possível. Manter relacionamento no longo prazo é super possível. Eu sempre trabalhei nos últimos anos com enterprise, que são empresas maiores, de faturamento bem grande. E sempre foi nesse sentido. Vai visitar. Fala, eu vim aqui ver o que vocês estão fazendo de novo. Fazer nada. Até o cliente fala assim, veio de novo me encher o saco. Isso é maravilhoso. Se ele chegou nesse nível de intimidade contigo, é que você tem abertura. Você fala, poxa, vim te encher o saco mesmo, mas, acho que você estava com saudade. Vamos lá, me conta. Você já está criando aquela abertura de relacionamento. Então, isso você consegue manter. Na hora de tomar a decisão, ele vai lembrar de quem? Do Murilo que está ali todo mês, ou que está te chamando para um almoço, para um evento, que a gente está aprendendo junto, ou naquele que bateu na porta uma vez só meses atrás. Então, é conexão que gera rapport, que gera venda. Boa. E, galera, não tem segredo. Tem uma história, eu vou resumir ela, sobre o maior vendedor de carros do mundo. Ele até entrou no Guinness e ele fazia o básico muito bem feito. Então, ele tinha todos os clientes, todos os leads, todas as datas de aniversário, de casamento, do cachorro. E ele fazia contato a todo instante com eles e o cara vendia muito carro
E realmente essa relação, esse relacionamento, ele é fundamental para todo tipo de negócio, claro, mas para gente que tem ciclos longos, é muito difícil manter esse cliente, né, na linha. Realmente isso faz muita diferença. E também um insight que eu peguei alguns meses atrás, que é, se você está falando com o seu cliente só na reunião, você é chato. Você é o cara chato. Então tem que estar ali realmente nutrindo o dia a dia com essa pessoa. E tem o ponto geracional também. Cada vez mais a gente está vendo decisores mais jovens. Então, eu lembro quando eu comecei a abordar clientes que tinham relacionamento com figurinha no WhatsApp. E as pessoas falavam, pô, você vai mandar figurinha? Eu falei, cara, é a linguagem que ele tá falando. Ele tem 30 anos, ele é head com 25. Como que o cara de 25? Óbvio, a gente tem todo o lado profissional. Mas uma figurinha te deixa de ser profissional? Não, mas você tá falando a mesma linguagem dele. Se ele te mandou uma figurinha também, você manda uma figurinha. Você cria esse rapport verdadeiro. Porque se a gente também só ficar, que nem você falou, esperando aquele que só fala na reunião, você não gera empatia. Essa história do carro é bem legal. Porque eu sempre admirei muito aquela pessoa que chega no evento, chega na empresa e sabe o nome de todo mundo, sabe o nome dos filhos, o nome dos pais. E eu tenho essa dificuldade. Eu lembro o nome de algumas pessoas que eu trabalho, esqueço alguns detalhes, etc. Só que a gente tem o CRM. Eu acho que não é novo, né? Acho que CRM já está sendo vendido aí no mercado faz tempo. Inclusive ali a Oracle tem, tá? Não é fazendo jabá, mas o CRM te ajuda o quê? A não esquecer essas informações relevantes. Porque quando você vai jogar uma campanha de marketing, quando você vai fazer uma campanha de vendas para trazer para um evento, uma campanha de engajamento, você tem essa informação fresca lá. Então os profissionais eles têm que ter o CRM muito limpo. Fazer essa limpeza do CRM, porque eu falo, opa, isso aqui está acontecendo, que nem você falou do exemplo do carro. O cara ele sabia a data de aniversário, sabia quem que era, sabia do que a pessoa gostava. É o nosso CRM hoje. Talvez, quando todo mundo chegar cuidando só nos top clientes, os top tiers, são 10 clientes, você possa ter ali na mão. Mas como a grande maioria de nós trabalha com volume, em várias regiões, é importante ter esse sentido. Tudo muito bem trabalhado ali. A cultura do CRM. Minha pergunta era sobre tecnologia, uso de dados, você já respondeu. E vou mudar um pouquinho, aproveitar o gancho. Com os times de vendas, tem uma dificuldade que é, galera, usa o CRM, mas ao usar o CRM, eu tenho um monte de atividades burocráticas, que é inserir as atividades e atualizar a informação e fazer todo o trabalho, a cultura de CRM. E tem algumas críticas a isso, porque o vendedor não está vendendo, ele está fazendo esse tipo de atividade. Como você equilibra, cara? Como você faz essa galera usar essas ferramentas que são fundamentais sem que atrapalhe o processo de venda, realmente a atuar como vendedor? É ótima pergunta. É uma pergunta que acho que quem souber responder estaria ali nos altos cargos, porque não tem uma fórmula mágica, é trabalhoso. E quanto mais a gente também começa a engajar cliente, mais informação e mais burocracia a gente tem que alimentar o nosso CRM. E tem gente que usa o CRM como planilha ainda. Então imagina, ainda é mais trabalhoso entrar lá, criar uma coluna, colocar primeiro contato, segundo contato que foi falado. Tem gente que tem CRM super robustos. E ainda assim é trabalhoso, porque você tem que ir lá e colocar informação. O que eu tento falar para o meu time, através às vezes até de coaching, se não é resolvido ali numa reunião de time, etc., é a importância de você ter isso ali atualizado. Porque às vezes amanhã você que está cuidando de pequena empresa, está cuidando de média empresa. Está de média, foi para grande. E aí o colega que assumir aquilo não sabe o que está acontecendo. Isso é ruim só para o colega? Não é só ruim para o colega. É ruim por quê? Para a divisão. Porque se eu pegar um negócio ali, eu já falei com o Rodrigo, mas o que você falou com o Rodrigo? Não coloquei no sistema. O próximo que abordar, a experiência do Rodrigo vai ser o quê? Negativa. Ele vai falar, poxa, Murilo, seu time é a terceira vez que me aborda nesse ano, sempre começando do zero. Não quero. Quero aquele que me faz sentir especial, e não importa o tamanho. O cliente ele tem que se sentir no centro, ele tem que se sentir especial. Então, respondendo a sua pergunta, é um trabalho complexo. Porque a gente tem que ter momentos que a gente deixa aquilo muito clean, muito limpo, com a informação muito fidedigna à verdade. E tem momentos que a gente tem que acelerar o processo, eu tenho que ficar mais no telefone, eu tenho que visitar mais. Como eu trabalho esses dois? É equilibrar. Acho que tudo na vida tem balance, tem equilíbrio. O equilíbrio que a gente tem que ter aqui cara, tu tem que vender. É o seu objetivo final. Mas você vai conseguir vender mais se você estiver desse outro lado muito bem organizado. Então, assim, acho que você tem que passar essa mensagem. Meu amigo, quando isso aqui estiver organizado, quando a casa está organizada, as coisas fluem. Então, assim, serve para qualquer coisa na vida.
Não adianta nada você querer fazer algo muito bom na vida, correr uma maratona, 42 quilômetros uma maratona? 42. Acho que é 42, né? Não adianta nada eu falar assim, mas eu já comprei o tênis de marca super caro. Não, você tem que começar aos poucos, tem que começar a fazer ali uma esteira, passar no médico, fazer os primeiros 5, primeiro 10. A gente tem a meta de 42 quilômetros. Você vai sair correndo só porque você tem o melhor tênis? Não. A probabilidade disso aí dar ruim é muito grande. Então, assim, o que eu quero dizer é, esse correr, planejar, fazer o médico, etc., é o seu CRM, vai alimentando informação, tecnologia. O outro lado, você tá robusto, agora você consegue correr. E na prática ali com o time, sempre rola a dúvida. Pô, fez o sprint lá, o daily, alguém do seu time não atualizou o CRM, rola aquela puxada de orelha. Na agenda, como que você sugere para essa galera parar para atualizar? Eu vejo de duas formas, ou a galera vai blocar alguns horários para parar e fazer isso, ou eu executei aquela ligação, aquela atividade, aí eu paro e alimento o CRM. Como que você gosta de blocar isso ali no dia a dia? Tive essa conversa semana passada. Tenho 2 pessoas no meu time que são muito diferentes. Uma pessoa que é muito mais geração Z e uma pessoa que é mais baby boomer. O que isso quer dizer? Uma geração que ela fala, não, eu fiz a ligação, deixa eu ser bem organizado, vou entrar lá, vou atualizar bonitinho, porque aí meu chefe consegue ver como que tá indo. E tem uma outra geração que falou, não, deixa pro fim do dia, isso aí eu faço lá quando eu estiver indo para casa. O que eu respondo pros dois? Os dois estão certos. Acho que ser organizado, tem gente, eu uso muito agenda. Então, para mim, podcast, coloquei lá, vamos ter um podcast. Coloca lá um horário, porque quem olhar na minha agenda sabe, opa, esse horário tá bloqueado dele. O que eu digo pros dois? O que funcionar melhor, o que fluir melhor. Minhas únicas dicas, óbvio, existem técnicas de mercado. Quando você está abordando o cliente, existe um negócio chamado Golden Hour. Golden Hour, o que é? Poxa, o CEO, quando ele está indo para a empresa, ele chega lá na empresa às 8, às 9. Se ele chegar às 9, aborda ele às 8. Mandar uma mensagem, mandar no LinkedIn, porque geralmente ele está chegando, você ainda está tomando um café, ele dá aquele scrolling, ele está olhando ali. Meio-dia 1, ele está no almoço, então geralmente dá uma paradinha. E aí, mesmo a Golden Hour no fim do dia. Se abordar um CEO, um CTO, CFO, um CMO, ou todas as direções, os heads, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 da tarde, isso não é o Golden Hour, é pra gente. Porque a gente está ali o quê? Tomado café, já está mais motivado, etc. Para ele está em muita agenda. O que vai acontecer? Ele não vai te responder. E aí vai te gerando um acúmulo de frustração. Pô, não me responde. Por que eu trouxe esse exemplo? Usa o Golden Hour para prospectar e aqueles horários que você sabe que ninguém vai te responder, usa para o micromanagement, usa ali para o housekeeping. Você vai entrar lá, você vai colocar agora atividade. E eu acho que funciona assim. Sexta-feira, depois das 4 da tarde, você acha que você vai falar com o cliente? É mais difícil, pode ser que algum setor funcione. Se você usar sexta-feira, 4 da tarde em diante, para cadastrar suas atividades, você já vai também desligando ali para ir para o seu final de semana, relaxar, descansar. Seu cliente, se ligar às 5 horas da tarde na sexta-feira, acho que o cliente não vai gostar, depende do setor, mas no geral não gosta. Então usa esse momento. Usa esse momento para fazer esse lado. Acho que isso gera equilíbrio. Porrada. Galera, a gente estava ontem com o João Branco, num evento, e parte da palestra dele é sobre isso. A gente olhar para o cliente e ver o que ele realmente precisa, quais são os horários dele. O pessoal do G4 fala muito isso. Eles comentam, o Alfredo, o Thales, o Nerdon. Cara, eu não queria que o meu time de vendas trabalhasse das 7 da noite à meia-noite. Mas o horário que o micro e médio empresário atende telefone. Porque de dia o cara tá lascado em agenda, ele não vai parar, ele não vai me responder, ele não vai dar atenção. Então, à noite eu ligo, o cara atende, ele me dá atenção, eu faço venda. Então... Você trouxe uns exemplos aí de mercado muito bom. O João Branco é um cara sensacional e ele consegue ter essa visão de cima e falar, cara, eu não tô vendendo hambúrguer, né? Eu não tô vendendo só comida. Ele vende conceito, ele vende a marca, ele vende aquela sensação da pessoa sentar lá e desfrutar daquele momento. Então, assim, quando você começa a enxergar, você tá falando com clientes diferentes e tem essa personalização, pô, isso é sensacional. Não precisamos falar das empresas que o cara tocou. Estou G4, não precisamos chegar ao como ele cresceu nos últimos anos, né? A empresa. Então, é entender esses lados e tocar. Acho que, assim, boas práticas no mercado tem várias. E tem muitas surgindo. Quando a gente acha que a gente aprendeu tudo, é que a gente não aprendeu nada. Então, assim, outra coisa... Meu time, toda semana tem que aprender. Toda semana tem que ter alguma sessão de aprendizado. Porque senão a gente fica obsoleto. Passa a semana, entre a semana tem curso novo, tem AI nova, tem não sei o quê. E aí aquela sensação, nossa, eu não tô absorvendo nada. Não, nas férias eu vou estudar. Não, separa lá 1, 2, 3 horas que seja. Vai estudar.
É um curso online, pede ajuda, sempre tem alguém. A Oracle é muito grande. Então, assim, em São Paulo são 2.500 pessoas. Cara, tem muita gente que eu não conheço. Tem muito arquiteto, tem muito engenheiro, tem muito head de produto que tem ali que veio de mercado. Eventualmente, a gente organizar uma sessão com esse cara e falar, cara, me conta sobre a indústria de agro. Tá, o que você quer saber sobre agro? Cara, como o agro está relacionado com AI? AI no agro? Pô, já tem. Então, mas como? Me explica. Vai aprender. Porque às vezes a gente fala, cara, não é assim. Tá viajando, né? Cara, agro é pop, agro é tech, com certeza. Brincando aí com o comercial, faz tempo. Faz tempo. Então, assim, potenciais 1000. Se eu não conhecer disso, cara, quem vai ficar para trás? Quem que é o agro? Não, sou eu, né? É o meu time comercial. Então, usar para aprender sempre, sempre. Boa. E a gente botando o pezinho no marketing, trazer a conversa aqui para esse caminho. Como os times de marketing podem ou devem apoiar vendas? Aquela velha história, né? Da porta para fora, da porta para dentro. Eu trouxe os leads, mas os leads não estão bons, o time não está vendo. Onde está o problema? A gente sempre tem esse desafio, independente do tamanho da empresa. Então, como você enxerga que o marketing possa colaborar mais para garantir que o discurso, a promessa, seja, né, vocês consigam finalizar aquele trabalho todo que o time faz na ponta? Óbvio, é uma pergunta capciosa para mim. Sou do vendas. Eu acho que existe esse atrito? Existe. O atrito é negativo? Não. Às vezes o atrito é o que nos faz crescer. Não sei se nem essa palavra é atrito. Eu sempre tive minha percepção de marketing, que o marketing é essencial para mim. Quando eu começo a ver que tem outros times que trabalham junto comigo, eu falo, cara, é sempre para ajudar. Então, o vendedor, às vezes, ele pode ser sozinho. No sentido de, ele vai prospectar, ele vai criar o território, ele vai para o mercado. E tem vendedor que é assim. Mas aquele vendedor que vira a chavinha e fala, opa, se vir um inbound ali para mim, se for gerado algo, sensacional. Se eu puder ir numa feira, num evento, participar de um webinar, etc., sensacional. Então, assim, a sua pergunta. Quando a gente começa a assumir alguns cargos mais de liderança, você começa a sentar mais à mesa, a mesa das conversas. E aí você vê que o trabalho do marketing é essencial e também muito responsável. Porque eles vão fazendo amostragens, vão buscando, pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E às vezes o vendedor, vou falar do Murilo, às vezes ele tá vendo só um recorte. Poxa, vai fazer esse evento agora, tal lugar? Sim, porque a gente tem ali indicadores de 3, 4 anos que a gente fez em outro lugar, então a gente vai tentar um diferente. Mas às vezes pro vendedor ele tá vendo aquele recorte específico. Poxa, vai fazer ali, vamos fazer em tal lugar. Então eu acho que assim, agrega demais, demais. O que eu acho que falta? Falta não. Que a gente precisava ter mais visibilidade. É dessa conversa, essa interação do planejamento. Então é o marketing falar, ouviu vendas, mesmo que vai fazer diferente, vai falar assim, sensacional. Mas deixa eu te explicar a sua percepção, a gente já testou. Na verdade, o que a gente quer colher aqui não é lead. Aqui a gente está trabalhando com a marca, eu quero que a marca cresça nesse mercado, eu quero fazer mais no sentido de awareness do que de geração. Ou não, cara, a gente precisa se pagar com esse stand, tá? A gente precisa se pagar. Poxa, legal. Quanto que vocês precisam gerar, então? Às vezes eu tive muita dificuldade de ver isso. Quanto que precisa ser gerado de pipeline? Não tô nem falando de vendas. Cara, X, então vamos para cima. Às vezes a gente fala, não, depois a gente vai ver as campanhas, ver quanto gerou. Claro que isso é importante, mas todas as empresas que eu trabalhei sempre tinha isso. Quanto? Então se a gente talvez dizer mais visibilidade nisso, para um nível mais baixo, né? Tô falando com certeza, nível diretoria todo mundo sabe, mas isso acho que também ajuda. Porque o vendedor ele já vai mais com garra para chegar lá e falar, opa, vamos prospectar aqui, cara, a gente precisa pagar para ter o próximo evento. Que no próximo evento veio 2 vendedores, veio 10. Que todo vendedor quer ir em evento, né? Vou falar que o vendedor que não quer ir em evento viajar, quase todo mundo quer. Mas trazer essa transparência ali de, gente, a gente precisa vender. Quanto? Bora. A gente dá as mãos e vai junto. E se você tivesse a oportunidade de participar, se já não participa dessas agendas estratégicas mesmo, que vai o time de marketing, o time de eventos, a galera se reúne para definir estratégias em qual evento eu vou estar, qual ativação de marca eu vou fazer, vou separar X para uma ativação, para uma campanha de branding. No que você contribuiria, além desse pouco que você já falou, de ideias e insights para calibrar melhor as verbas, os budgets, os famosos budgets, e ser mais assertivo, porque geralmente o comercial vai, tá aqui sua verba, né, ou vamos para essa ativação tal, e o que você faria de diferente lá dentro? Sim, já participei de algumas conversas. Meu feeling, tá? Óbvio, marketing tem pessoas extremamente
extremamente mais inteligentes que eu. Por quê? Porque eles têm essa visão do todo. Ele vai desde o planejamento e já sabe o resultado, sabe o outcome que ele quer tirar dali. Feeling que eu tenho. Eu gosto muito de evento regional e eventos menores. Óbvio que eventos grandes são importantes para a marca. Então, assim, tem grandes aí no Brasil que acontece, a gente participa, as outras empresas que estive a gente participou. A gente vai, mas você encontra todos os concorrentes, colegas de mercado, todo mundo que já trabalhou junto, aquela coisa muito precisa ter. You need to have. Mas sempre gostei muito dos eventos menores, porque ou regionais. E aí, na minha opinião, falando de budget, às vezes o stand lindo, óbvio que chama atenção. Uma loja bonita com uma vitrine bem iluminada, a gente quer entrar na loja. Uma loja escura com tapume, você entra? Provavelmente não. Mas acho que existe um equilíbrio ali de, às vezes, eu, do ponto de vista de vendas, tô dentro do stand, tem uma maquininha da Nespresso, para mim é muito mais sensacional. Porque passa meus colegas, passa clientes que já me conhecem, fala, não, vem tomar um cafezinho aqui comigo. Geralmente tem, mas vamos tomar um cafezinho. E esse talvez é o importante, duas poltronas mais confortáveis ali para esse café. Na minha percepção, às vezes agrega muito mais do que um stand muito gigante, só que impessoal. Então, assim, como dividir aí esse budget de marketing? Eu acho que tem esse lado de personalização, que é até um dos motivos da gente estar conversando hoje, que a gente consiga fazer o rapport, que mostra para ele ali, opa, eu tô aqui nesse regional, eu te conheço, tô falando a sua linguagem. Linguagem de mercado, linguagem da indústria, mas também que ele queira estar ali. Pô, não, Murilo, vem aqui no seu stand. Não eu buscar ele correndo em outro. Não, vem cá no nosso stand conhecer. E aí você tem que dar 5 brindes pro cara ficar lá 10 minutos. É importante? É. Mas se ele quiser me buscar no stand, não é muito melhor? É muito menos trabalhoso? E aí ele já ganhou, né? Eu já ganhei ele ali de certa forma. Ele quis vir na minha casa. Então, se a gente conseguisse equilibrar essa sensação de exclusividade, de pessoalidade, junto com, né, se fazer presente. Boa. Interessante porque seu feeling vem de encontro com o que o mercado de eventos, o mercado de experiência tem falado. Regionalizar algumas ações, reduzir os encontros, mudar os horários, né? Tem essa tendência toda dos cafés da manhã, tá começando a pegar em São Paulo, né? A galera tem um DJ tocando numa padaria, numa cafeteria. Mas é realmente a gente olhar novamente para o cliente. Então esse cliente está lá em Goiânia, ou está lá no Nordeste, e você sabe que tem bons clientes e tem um evento pequeno, regionalizado, que a companhia não dá muita atenção, porque para o marketing talvez não faça muito sentido em questão de exposição de marca, mas o atendimento exclusivo, estar lá, receber o cara mesmo num espaço menor, com um cafezinho quente, dar atenção para ele, cara, vai fazer toda a diferença. Você sabe o que eu fiz? Eu fiz um evento, era topo de funil, prospetizão, a gente tinha tido só um contato, a gente chamou para um evento, foi no Centro de Inovação na Oracle. É perto do escritório central que a gente tem em São Paulo. E eu marquei um happy hour. Só que aquelas pessoas nosso time não tinha intimidade, né? A gente tinha ali uma intimidade de ter conversado algumas vezes. E a gente chamou pro happy hour. Foi baixa aderência. E mesmo os que foram, assim, sei lá, a gente convidou 100, foi 50. Então, ou 40. E mesmo os que foram, ninguém queria tomar nada. Por quê? Acho que talvez por não conhecer, talvez porque, tô num ambiente corporativo, etc., segurou um pouco. Eu acho happy hour sensacional, porque é um momento ali que você está trabalhando, mas você também consegue tomar algo, você consegue conversar de uma maneira mais próxima entre o prospect, cliente e os parceiros. E aí a gente mudou o formato, a gente começou a fazer café da manhã, mas um café da manhã que não fosse tão engessado. Né? Lá fora tem ali o pão de queijo, o café, vocês tomam café da manhã e aqui vocês vêm e a gente vai tentar te vender. Não, cara, o café da manhã era todo momento. Então, assim, você tá ali, levanta, pega ali, deixava tudo muito junto, não deixava um lugar separado. E aquilo, nossa, não lembro dos números, mas se convidamos 100, foi 90. Porque a pessoa, ela percebe, opa, é um café da manhã, já é um horário que eu vou ter que fazer isso, é antes de chegar na empresa, ele ia lá e etc. Então, assim, quanto menos engessar e pensar um pouquinho fora da caixa, sensacional. A ideia do DJ ainda não levei, mas acho que faz sentido. Não precisa ser só um DJ, às vezes, cara, o que ele pode ter ali junto? A Oracle faz muito com o carrinho de Fórmula 1. Então, a gente faz os eventos e leva o carrinho de Fórmula 1. Porque a pessoa fala, cara, bacana, conheço a empresa, conheço a marca, conheço alguns produtos. Mas tem um carrinho de Fórmula 1, né? Deixa eu ir lá fazer a simulação. Isso é sensacional, porque pode ser 8 horas da manhã, você vai ver que tem fila. Tem fila nos eventos para fazer, porque aquilo te tira, né? O Murilo, o vendedor, gerente de vendas da empresa tal. Não, é o Murilo que ama a Fórmula 1. Você senta ali, você lembra do Senna, Leclerc, do todo mundo. Então, acho que pensar isso fora da caixa e personalizar com certeza. Acho que o one-on-one gera muito mais. E para treinar o seu time para esses momentos? Então, a gente
a venda é totalmente diferente. Os SDRs, o processo de venda digital, telefone, e-mail, e a gente vai para campo. Aí você vai visitar um cliente, ou vai para uma feira, ou vai para um evento, ou evento do prospect que você está tentando se conectar. Tem alguma técnica diferente para Field Sales? Pitch é diferente? Qual que é a abordagem? Como que você trabalha isso com a galera? É bem diferente. Acho que ontem era 7 da noite, estava numa ligação com uma pessoa de Field Sales, e 7h30 liguei também para o SDR. E aí você vê o que é diferente. As motivações. O SDR, ele está ali no topo do funil. Obviamente ele quer carregar aquilo para gerar vendas. Isso vai agregar para ele. Se não for em bônus, vai ser para a carreira. Ele falou, opa, ajudei a vender, né? Posso ser promovido, etc. E o Field Sales, obviamente, ele tem que vender. Então ele tem que visitar e conseguir fazer aquele nurturing e manter esse cliente. A motivação é diferente. Então quando a motivação é diferente, o nosso discurso tem que ser diferente. Se eu sei que eu vou ficar com esse cliente os próximos meses, mantendo ele como base, como que eu mantenho isso? O discurso é o mesmo? Como eu falei ali no começo, o discurso é totalmente diferente. Se eu vou vender para ele em 7 meses, eu não tenho que ficar forçando só falar de produto. Eu tenho que vender o valor daquilo que a gente está trabalhando. Eu tenho que entender a necessidade e a dor. Então, quando alguém fala, eu quero um produto mais barato. Tá bom, eu consigo te oferecer um desconto. Não, eu não vou te oferecer um desconto, mas meu produto é melhor. Você descobriu qual que é a dor desse cliente? Qual que é a necessidade? Por que você quer algo mais barato? Porque eu quero aumentar meu time de TI. Então eu precisava de um budget extra para aumentar o time de TI. Pô, me conta mais, por que você quer aumentar o time de TI? Você está entrando na dor dele. Eu quero integrar mais ferramentas. Pô, bacana, meu sistema ele integra todas as ferramentas. Você descobriu a dor dele? Não. Por que você quer integrar mais ferramentas? Porque eu sinto que eu estou perdendo informação aqui. Eu deixo a informação do cliente de um CRM, só que isso não conecta com quem a gente já fez um evento. Quando eu pego esses dois, Murilo, demora, a gente não consegue conversar, não está integrado, então acho que a gente está até perdendo o negócio. Então a sua dor é que você acha que está perdendo o negócio. Deixa eu entender um pouco mais. E aí quando você entende, a gente vai falando, não estou falando de produto mais. Estou falando, me conta mais dessa dor. É isso. Então qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é vender mais. Quanto mais? Vender mais 40%, ou chegar em mais 40%. E aí, por isso, quando a gente vê case de sucesso no mercado, fala assim, a pessoa, você comprou um produto SaaS e aí tá lá no case. Ajudou a empresa a vender 50% mais, a ter mais ROI. Você fala, como é possível? Não é uma empresa, não é uma ferramenta de ROI. Mas é porque essa empresa, ela entrou na sua dor, na sua necessidade. Por que isso é importante? Porque enquanto a gente tiver dor e necessidade, nos tira o sono. Então, quando a gente consegue resolver isso, aí a empresa ela é relevante. Então, tudo isso para dizer que Field Sales ele tem que ser safo. Isso aí vem com maturidade, ele entender essa dor, necessidade, e o resto vai tocando. Quando que tu vai comprar? Não sei. Isso aí não faz, a gente cria urgência. Tem dinheiro? Não tenho. Será? Se algo tá te tirando o sono, tá te impedindo de crescer, e você não tem previsão, poxa, então você pode conseguir talvez dinheiro. E assim, é tudo sobre prioridades. Então o SDR tem a dele, urgência, volume, rapport, abrir portas, janelas, portas dos fundos. Portas dos fundos é outra coisa, né? Que é muito engraçado, por sinal. E o Field Sales é o inverso. Ele tem que manter o nurture e vender. Como? Através de pitch personalizado, de rapport e principalmente relacionamento. E esse profissional de field, você prefere sempre o sênior? Ou dá para levar o júnior, o pleno, para a galera que está aí se desenvolvendo, tem essa dor, vai na conversa com o lead, não faz a pergunta certa, não consegue aprofundar dessa maneira, ou você consegue hoje fazer o júnior ir lá e desempenhar essa função? É um aprendizado, então eu posso falar do Murilo profissional. Eu fui júnior. Quando eu fui júnior, eu cobria os países da América Latina. Você chegava lá, às vezes você dava cabeçada. O que é dar cabeçada? Você fala, fui falar com fui falar com X pessoas, fui falar com o Pedro. Chegava lá, o Pedro era o dono da empresa. E você fala, caramba, cara, agendei com o dono da empresa. E agora? Não, e aí você senta na mesa e fala, então, eu vou marcar mais uma reunião para te trazer meu técnico. E o cara fala, não, mas você já marcou comigo aqui 1 hora. É agora. O que você tem para mostrar? Mostra a apresentação. Aí você tem aquele 2 slides, né? Que é uma coisa abertura. Isso acontece? Acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente. O ponto é, todos são importantes nessa cadeia de vendas. O júnior, em compensação, ele tem muita energia. Ele vai muito para o mercado, ele liga muito. O sênior, ele já tem lá 10, 15, 20 anos de vendas, ele não vai tanto. Por quê? Porque ele já está trabalhando com menos, então também ele consegue trazer essa personalização mais VIP, trazer de um nível ali muito mais assertivo com o que ele está falando. Todos cabem. O júnior e o pleno, quanto antes perceberem isso, da personalização, de estar preparado, de saber trocar essa ideia,
de se preparar para uma reunião, para uma ligação, nunca ir assim, quem que tá aí? Bora, vamos ligar. Isso pode te causar uma situação estranha. Saber o mínimo quem que você tá falando, o que ele gosta, como que ele posta. Quando antes ele percebe isso, mais rápido ele gera, né? Mais rápido ele vende. Então, tem espaço para todo mundo. Voltando ali para a parte dos eventos, dos stands, acho que é um bom ponto que vocês frequentemente participam. O que é sucesso para você nesses momentos? Claro que você vai olhar quantidade de leads levantados, depois a taxa de conversão, vendas, mas tem alguma coisa a mais que é olhado? Quais indicadores você avalia? De um evento. Acho que hoje, para comercial, se eu fui e sair diferente da forma que eu cheguei, a gente já ganhou. Então, assim, quando o meu time vai para um evento, eu falo, cara, o seu objetivo é gerar. Né? Gerar um primeiro contato, gerar um lead, gerar uma venda. Mas se você for lá e aprender um pouquinho, aprendeu mesmo. Poxa, evento é uma ótima oportunidade de você também sentar e ouvir gente do mercado. Às vezes um erro que eu vejo é o vendedor, ele vai lá, ele fica 100% do evento, tá? 3 dias seguidos, das 8 às 5, só ali tentando abordar. Você não conseguiu sentar 1 hora para ouvir o que o pessoal de mercado tá falando. E por que isso é importante? Porque o seu cliente está lá para ouvir esse pessoal também. E se ele sentou para ouvir, ele vai aprender um pouquinho. É bom que eu aprenda junto com o que ele está aprendendo, né? Porque a gente vai ter a mesma linguagem e a gente cresce juntos. Não ouvi nada porque eu estava tentando prospectar. Então a gente acaba tornando irrelevante na conversa. Então o primeiro ponto é esse. Se você vai e você aprende junto com ele, também é legal. Imagina você tá prospectando um cliente, aí do nada você senta ali num keyword, num painel e ele tá lá sentado do seu lado e ele te vê e fala, o Murilo tá tentando me vender, mas tá ali aprendendo comigo. Não importa o tema. Também tá vendo sobre AI. Que bacana. Vocês têm algo de AI? Tenho. Então por que você estava sentado aqui? Você viu o que o cara falou? Sensacional. Isso aí a gente não tem, a gente tá aprendendo. Então o primeiro ponto é esse. Métricas de sucesso. Obviamente tem os KPIs. KPIs dá pra gente metrificar. Então é olhar o sistema e falar, quantos leads geraram, quantos MQLs viraram SQLs, que viraram oportunidades, que viraram engajamento. Isso é sensacional. Mas mais do que isso, eu quero saber o seguinte. Geramos oportunidades de quem passou no evento. Tem mais alguém falando com isso aí? Ou foi só do evento que veio? Foi puro? Por quê? Porque isso também é relevante. Se esse cliente foi em 2 eventos, se alguém já tinha tentado abordá-lo, se ele já tinha entrado em contato com a gente, poxa, aquilo ali você tem uma urgência gigantesca. Lembra aquilo que eu falei? Às vezes o cara não quer comprar agora. A gente vai criar urgência nele. Então isso é importante. Então, para mim, sinais de sucesso aí para mim, time de vendas de um lado, a gente tem que aprender também profissional e crescer junto nessa onda. De outro lado, o que a gente colheu? Colheu esses números, mas é só números a gente começar a prospecção novamente do zero. Ele foi no evento, então bora bater na porta. Oi, senhor cliente, você foi no evento, parabéns, queria falar com você. Cara, sensacional que você foi no evento. Você viu essa palestra? Você viu aquilo? Eu vi que você já tinha contatado a minha empresa. Por que você tinha contatado a minha empresa? Nossa, vamos tocar esse barco? O que você está querendo? Volta para a dor, volta para a necessidade. Outra vez, é escutativa. É estar olhando ali o que o cliente necessita, não o que eu quero vender para ele. O que ele precisa. E para mim isso é sucesso. Sucesso. Excelente. E para a gente encerrar aqui nossa conversa, eu poderia ficar horas falando sobre vendas, indicadores, resultados e tudo mais. Te trazer uma pergunta para inspirar quem está aqui nos acompanhando. Se você pudesse deixar um conselho para quem quer transformar vendas em experiência, nesse olhar para o cliente, qual seria? Conselhos, vamos lá. Eu estou aprendendo ainda. Então, acho que assim, primeiro ponto, continuar aprendendo. Quando a gente fala de AI, puxar um pouquinho o jabá para AI não é o futuro. AI já é presente. Já é presente. Quando a gente fala, existe 3 tipos de AI bem rapidamente. Aquela lá do passado, quando a gente fazia a preditiva, jogava no Waze, qual que é o caminho que eu faço para chegar em tal lugar? Ele meio que calcula ali quanto tempo ia dar, se tem trânsito, etc. Quando eu pergunto para a Alexa, como que tá a previsão do tempo para amanhã? E aí veio a generativa, que agora tá todo mundo popularizou, né? Gerei uma imagem, pedi para gerar uma apresentação, pedi algumas outras coisas, me ajuda a montar um texto, etc. Ela tá gerando, ela tá autogerando para você, tá batendo esse papo contigo. E já tem a agente. A agente que ela tá sendo propositiva. Então, se eu tenho alguma demanda, ela fala, Murilo, talvez você deveria ir nessa linha. Talvez, se ela vê na minha agenda, olha como é muito engraçado. Ela olha na minha agenda que eu coloquei lá atrás, que eu falei, hoje eu vou para um podcast. Legal. Aí ela me sugere um e-mail, me gera um e-mail. Talvez pela sua experiência, deveria abordar mais nessa linha. Toma cuidado com esses pontos, porque você se enrola. A gente já está vivendo isso.
Por que eu tô falando isso? Porque ninguém é especialista desse canto aqui. A gente está aprendendo e vendendo e desenvolvendo e já pensando no próximo passo. Então, o grande conselho que eu deixo aí, vai para cima de aprender. Marketing vai muito para cima disso. Porque isso vai ajudar a alavancar seus resultados. Não vai substituir ninguém. Por quê? Porque a gente vai ser o maestro dessa tecnologia. A gente que está ali por trás e falando, opa, mesmo que ele gere sozinho, com essa informação faz que eu seja o quê? Mais rápido. Que eu seja mais assertivo. Que eu chegue numa reunião com alguém chato de vendas, chegue lá com o Murilo e fale, opa, na verdade, eu já antecipei o que você ia me perguntar. Imagina que tivesse uma IA que me dissesse, o Murilo tem esse perfil e ele vai te fazer essas perguntas nessa reunião de marketing. Já leva essas respostas. A AI está me substituindo ou me ajudando? Me ajudando. Porque eu já chego com aquilo e mais os meus insights pessoais. Então, se eu deixo uma dica, né, para qualquer pessoa, não pare de aprender. Eu ainda estou aprendendo esse terceiro fase da AI, mas veja isso, como isso impacta a minha marca, como isso impacta a minha empresa. Como eu posso ser mais relevante se eu absorver isso? Dessa forma. Como? Pergunta para a própria AI. Como eu posso ser mais relevante na minha função? Digita lá a sua função, o que sua empresa faz, a indústria, aprendendo sobre isso. A gente se surpreende. Então, seja para vendas, para marketing, para empresas, para donos, como? Qual que é o meu próximo passo? E aí a gente, futuro a Deus pertence e a gente vai chegar lá. É isso. Muito bom. E complementando, passei por um artigo rápido ontem e estava falando justamente sobre essa mudança. Tá todo mundo falando sobre isso, óbvio. Mas falando sobre o possível fim do especialista. Uhum. E a gente aprender realmente a ser mais generalista ainda, conseguir utilizar as IAs como especialistas e a gente tomar o cuidado de não ficar enfiado sempre no computador, ir para a rua, para a vida, pegar referências externas e a gente está preparado realmente para aprender a usar isso a nosso favor. Então, não falando mal dos especialistas, mas tomem cuidado com a profundidade que vocês estão entrando, porque tudo indica que a IA vai fazer esse trabalho para nós. Bom, e é o reflexo da nossa vida. A gente bateu um papo de várias coisas hoje. Falei de viagem, falei do meu passado, falei de livro, falei um pouquinho de evento, minha experiência de vendas e marketing. Imagina que eu chegasse aqui e só soubesse falar estritamente de vendas. Talvez não fluísse, como fluiu o nosso podcast. Então, assim, na vida a gente também fala disso. A gente fala de futebol, de cultura, de política, de sonhos, de desejos, de outras coisas. Então, assim, se a gente fala só de um assunto, não funciona. Eu acho que ia estar virando essa chavinha para todo mundo. Então, principalmente quando a gente é profissional, a gente tem que ser essa mente, assim, aberta para tudo. Aquele olhar de 180 graus para saber, opa, o que está acontecendo do meu lado, o que está acontecendo do outro. E aí a gente cresce. Acho que sim é uma tendência. Uma tendência, óbvio. Não sei quanto tempo você vai levar. Óbvio que um especialista é muito relevante. Porque ele é aquele cara que, como a palavra fala, ele é o esperto. Ele é o que sabe bem e muito daquele produto. Mas cada vez mais essas pessoas multifatoriais, que sabem todos os lados, estão cada vez crescendo mais. Murilo, muito obrigado. Foi um prazer ter aqui você conosco. Tem um @aí pra galera ou ele é mais fechado? Quer compartilhar? Não, imagina, pode me seguir no LinkedIn, acho que a gente falou lá do comercial. Segue lá, Murilo Ferrares, Murilo com 2 L's. É importante, por que o LinkedIn? Porque o LinkedIn, obviamente, a gente também posta o que a gente está fazendo. Vou postar o podcast, os eventos. E ali você também consegue pedir algumas coisas. As redes sociais são sensacionais. Tem gente que tem tem o Instagram, mas um Instagram mais ali pessoal. Do meu lado, eu falo, poxa, trabalhei no LinkedIn também, vendi o jabá de lá, mas ali é uma rede social que é muito grande para a gente aprender junto. Isso é importante. Me segue lá, quem quiser trocar uma ideia. Vai ser um prazer e sucesso aqui no podcast. Foi muito legal. A iniciativa é legal, aqui tá tudo muito bonito. Sim, é o profissionalismo de toda a equipe, então, primeiro de muitos. Boa, obrigado por ter reservado esse tempo. E encerrando nosso primeiro episódio, um papo super relevante sobre vendas, sobre marketing, sobre eventos, sobre vida. E, para quem não nos segue ainda, a Fito, @é FitoAG, e o meu, @Rovitor. Obrigado e até nosso próximo encontro.